Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui em nosso canal. Eu sou Roberto Rosa e o canal Conte Comigo. Bom, nesse vídeo eu quero tratar de uma coisa, de um assunto também interessante. Você sabia que Jesus se preocupa muito com você? Pois é, Jesus se preocupa com você. Vamos conversar um pouco sobre este assunto nesse vídeo? Vem comigo! Jesus se preocupa com você, bem como ele se preocupa e se preocupou com todos aqueles que o seguem e que o seguiram enquanto ele aqui esteve na terra caminhando no meio dos homens. E a grande prova disso está no texto, podemos interpretar no texto de Lucas, capítulo de número 9, do versículo 10 até o versículo 17. Nesse contexto, Jesus realiza um grande milagre de multiplicação de pães e peixes, porque ele estava demonstrando que estava preocupado com a alimentação do povo, para que o povo não passasse fome junto com ele, seguindo a ele. Ele então realiza um grande milagre, prova da sua preocupação com os seus seguidores. Jesus se preocupou e se preocupa com toda sorte de pessoas, independentemente do tipo, de raça ou classe social, faixa etária, etc, etc e etc, etc. Não importa como e qual seja a pessoa, Jesus se importa com ela. Na passagem desse texto, que eu mencionei aqui de Lucas 9, capítulo 10, o Senhor demonstrou essa grande preocupação com o bem-estar daquelas pessoas que o estavam seguindo. Ele se preocupou com o seu bem-estar físico, mas também se preocupou com o seu bem-estar espiritual. A preocupação com o bem-estar físico nota-se pela busca e multiplicação do alimento, para que as pessoas que já estava faminta, não perecesse mais com o sentimento de fome, não é verdade? Enquanto isso, ele também demonstra a preocupação espiritual, e nota-se esta preocupação pelo envio dos seus discípulos para alimentar a multidão, quando ele diz para os seus discípulos: dai-lhes vós de comer. É interessante, nesse momento, você parar para pensar que Jesus tinha consciência, Jesus sabia que não havia no meio daquela multidão, no meio dos seus discípulos, não havia alimento suficiente para alimentar aquela multidão. Pelo menos com o alimento físico. Só havia o quê? Havia poucos pães e um bocado também de peixes. E é nesse contexto que ele espera que seus discípulos, ou melhor, que ele tinha expectativa que seus discípulos então alimentassem aquela multidão. Com que tipo de pessoas então a gente poderia elencar aqui neste vídeo? Pessoas com quem Jesus demonstrou a sua preocupação durante o período que caminhou com os homens aqui na terra. Eu vou citar aqui algumas delas. Evidentemente, como eu já disse no início, Jesus se preocupou com todos, com todo mundo, independente de quem quer que seja ou de qual seja a sua situação. Jesus demonstrou essa preocupação com os homens, com a humanidade, não é verdade? Mas vamos ver então, biblicamente, para que você entenda isso. Bom, primeiro eu quero dizer para você, Jesus se preocupou com os enfermos. Jesus se preocupou com os enfermos. No versículo de número 11, nós vemos que está escrito da seguinte forma: e sarava os que necessitavam
de cura. Isso está no versículo 11. Então Jesus praticava o quê? Praticava a cura de todo aquele que se apresentava diante do Senhor portando algum tipo de enfermidade. Jesus então realizava ali a cura naquelas pessoas. Um outro grupo de pessoas que a gente pode extrair também desse texto, no contexto, que Jesus demonstra a sua preocupação, além dos enfermos, Jesus também se preocupou com os pobres. Não é verdade? Jesus demonstra preocupação com os pobres. No versículo de 18 do Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 4, você vai ver que o Senhor, ele anuncia da seguinte forma a sua fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Aos pobres. É a palavra. Então, você vê que na palavra ele já anuncia: eu me preocupo com os pobres também, com os cativos também, e com os oprimidos também. Jesus aqui nesse versículo já mostra qual é a sua missão e a sua grande preocupação enquanto ele estava aqui na terra desenvolvendo a missão que lhe foi confiada pelo Pai. Um outro grupo de pessoas também dentro dessa preocupação de Jesus está os ricos, né? As pessoas ricas. Em Lucas capítulo 19, nos versículos de 1 a 10, Jesus então ele mostra ali a sua preocupação com um publicano chamado Zaqueu. E a sua preocupação era tão grande que ele vai até a casa de Zaqueu, debaixo das críticas de todos que estavam à sua volta, e ali então na casa de Zaqueu, ele ceia com Zaqueu e disse: olha, eis que a salvação chegou nessa casa nesse dia, né? Que maravilha! Jesus estava preocupado então com a vida de Zaqueu, e Zaqueu era um homem de posses, era um homem rico. Há outras passagens onde Jesus demonstra a preocupação também com pessoas ricas. Um outro grupo de pessoas que a gente pode destacar aqui, que são as crianças. As crianças. Jesus também demonstra uma grande preocupação com as crianças. Em Mateus, capítulo 19, no versículo 14, Jesus diz assim: olha, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. O outro grupo da preocupação de Jesus, você encontra as viúvas, né? As viúvas também são preocupação de Jesus. Em Atos capítulo de número 6, onde você vai encontrar lá a ordenação dos diáconos, né? Onde surge aí o ministério diaconal, Jesus dá uma ordem, né? No texto de Atos capítulo 6, versículo 1, está escrito assim: olha, ora naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus. Por quê? Porque as viúvas daqueles homens estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, para suprir essa necessidade, veio uma ordem lá do alto: escolhei dentre vós homens que sejam cheios do Espírito, né? E etc, 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 tá? E em função disso, para quê? Para que esses homens possam atender às necessidades das viúvas, para que não tenha mais murmuração de que as viúvas não estejam sendo atendidas. Não é uma grande preocupação de Jesus com elas? Eu acredito que sim. Outro grupo, esse grupo que é onde enquadra todos nós, né? É que Jesus demonstra preocupação com todo aquele que vive no pecado, com todo o pecador. A missão dele, aliás, a sua missão, a sua vinda à terra, tinha o objetivo primeiro, né? Absorver os pecadores, tirar os pecadores que estavam vivendo em pecado e trazer para o seu mundo, o seu reino,
né? E João capítulo 3, versículo 16, está escrito da seguinte forma lá, olha: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você sabe muito bem o que Jesus passou ao se entregar por amar os pecadores. Será que ele não se preocupou com todos os pecadores dessa terra? Ele se preocupou com os que se alegram. Jesus se preocupa não é só quando chora, né? Normalmente a gente procura dar atenção para alguém quando alguém está triste, está chorando, está com falta de alguma coisa, passando por uma necessidade. Mas Jesus também se preocupa conosco quando nós estamos no momento de alegria, para que a gente não perca a alegria, permaneça alegre. Da onde eu tiro isso, meu querido? Eu tiro do texto de João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, aonde ali relata um casamento lá em Caná da Galileia. E Jesus foi até lá e fez um grande milagre, multiplicando água em vinho, e vinho de qualidade, né? Para quê? Para que aquela família que estava celebrando aquele casamento não caísse em tristeza, não entristecesse o seu coração, mas permanecesse sim com a alegria da celebração do casamento. Jesus se preocupou com você. Por isso, ele fez com que esse vídeo chegasse até você, para que, por intermédio deste instrumento, pudesse chegar até você uma pequena porção do alimento espiritual que ele tem pela sua palavra. Você faz parte de uma multidão de pessoas que são objeto da preocupação do Senhor. E ele quer tirar você que ainda não tomou a sua decisão, ele quer tirar você desta multidão objeto de preocupação e colocar você no meio de um seleto grupo de discípulos seus. E para isso você só precisa se arrepender dos seus pecados e receber a Jesus e a sua palavra no seu coração, aceitando-o como o seu único e suficiente Salvador e Senhor. Eu deixo aqui este apelo e que esta palavra possa gerar frutos no teu coração. Eu fico por aqui, agradecendo mais uma vez você ter assistido esse vídeo, ter ficado comigo aqui até agora, e eu te encontro no próximo vídeo. Não se esqueça, se gostou desta mensagem, deixa aqui o seu like, se possível compartilhe e deixa um comentário para a gente saber como nós estamos sendo recebidos por você. Deus te abençoe e conte comigo.